Olá, queridos, muito boa noite, a paz e a graça do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma noite, reunidos na presença de Deus, para mais um culto online. Para a honra e glória do Senhor, nossa igreja está reunida, não importa onde, e não está presa nas paredes. Nossa igreja está reunida como povo, reunida por meio do Espírito Santo. Quero convidar você, primeiramente, que está nos assistindo aqui, no canal do YouTube. Amém? Então, pega a sua Bíblia, que hoje nós vamos usar muito a Bíblia em nome de Jesus. Então, você que está nos assistindo pelo... O pessoal está chegando aí, glória a Deus. Então, vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus Pai amado, mais uma vez nós somos gratos a Ti por permitir, Senhor, que nós estejamos na adoria. Deus amado, coloca a Tua graça, Pai, disponível para que possamos acessar, Pai, neste tempo tão difícil, olhos e ouvidos espirituais, para que venhamos fazer aquilo que o Senhor tem nos orientado. Pai amado, que nós possamos abrir a Tua palavra e continuar meditando nela para escutar a Tua voz, para que dê tudo certo em nome de Jesus. Ah, sim, Deus, é isso que queremos, estar na Tua presença cada vez mais e cheios do Teu Espírito Santo. Ah, Senhor, que o Senhor possa tirar de nós todo medo, toda angústia, Senhor, toda frustração. Nós confiamos em Ti, nós confiamos no Teu amor. Pai amado, nessa noite eu peço para que nos ensine mais sobre o Teu Espírito Santo, para que nos conduza a sermos cheios dele verdadeiramente, para que venhamos transbordar, para que possamos dar frutos. Ah, Pai, vivifica os nossos corações e traz em nós aquele amor genuíno da Tua palavra, para que nós venhamos dar frutos e mais frutos, Pai, e transformar, Pai, e fazer o ir de valer, Senhor, é isso que queremos. Pai amado, obrigado pela noite de hoje, obrigado por mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui compartilhando a Tua palavra. Amém, aleluia. Queridos, então hoje nós vamos falar sobre perspectiva do avivamento. Eu quero falar com vocês, mas foi o primeiro formato de avivamento segundo o escopo de uma igreja, que é a igreja primitiva. Então hoje, no Antigo Testamento, nós tivemos outros avivamentos, principalmente por meio dos Salmos de Davi, que ele era avivado por meio dos Salmos, mas nós precisamos compreender que nesse tempo é o tempo de olharmos para o Evangelho e olharmos por tudo que temos passado e encontrarmos nesse momento uma oportunidade de compreender o avivamento, a crise que estamos vivendo e a perspectiva disso tudo perante a história, perante o poder do Espírito Santo de transformação e o nosso papel como igreja em interferir e influenciar na forma social como tudo isso acontece. Porque, meus irmãos, é a nossa fé que nos mantém de pé, é a nossa fé que nos mantém firmes para continuar e muitas vezes é a nossa fé que faz sobre isso, falarmos sobre a perspectiva do avivamento. Perspectiva é a forma como eu vejo, é a forma como eu enxergo, é a forma que é uma só. A grande questão é que muitas vezes eu coloco a minha perspectiva na frente da perspectiva do Evangelho e eu passo a acreditar que a forma como eu quero a sociedade, a forma como eu quero o mundo é a forma correta, o que não é verdade. Verdade é o fato de que Cristo já tem um plano para seguirmos. Então o nosso objetivo é exatamente esse, é seguir o plano de Cristo. Quero começar aqui com vocês, então abram para mim em Atos 2, é o nosso versículo-chave de hoje. Nós vamos falar, vamos lá, Atos 2, versículo 42. Atos 2, versículo 42. Atos 2, versículo 42. Está assim. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor,
e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, por meio dos apóstolos. Tinham tudo em comum. Eu estou começando de trás para frente. Esse aqui é o resultado de um povo avivado. Esse aqui é o resultado de um povo que se arrependeu dos seus pecados, confessou a Cristo, aceitou-o como único Salvador, teve os ensinamentos da palavra e continuou caminhando como corpo, como igreja. Então esse daqui é o resultado de um povo avivado. Isso aqui acontece logo após aos fatos de que o Espírito Santo desce em Pentecostes, enche o povo, e então Pedro prega para os demais que não estavam acreditando no que estava acontecendo, e aquele povo é convertido. Então aqui eu quero pegar primeiro esses sinais. Esses são junto na doutrina, ou seja, nos ensinamentos de Cristo, por meio dos apóstolos, aqueles que eram os líderes da igreja. Eles estavam debaixo do jugo da igreja, sob obediência, sobre discipulado, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aquele povo estava em comunhão, aquele povo andava junto, aquele povo congregava junto. Nós estamos vivendo um tempo em que não podemos estar unidos fisicamente, mas estamos aqui reunidos, não é isso? E então, continua. No partir do pão e nas orações, aquele povo comia junto, aquele povo aprendia junto, aquele povo orava junto. Primeiro, esses são sinais de um povo avivado, de uma igreja de Cristo avivada, cheia do Espírito Santo. Em cada alma havia temor, em cada um individualmente havia o temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Ou seja, uma igreja avivada, as pessoas elas têm temor à palavra, elas são bênçãos para o povo. Então aquele povo era curado, aquele povo era liberto, aquele povo era disciplinado, era discipulado, era ensinado, e vários outros dons do Espírito eram manifestos por meio da liderança e do corpo daquele povo, do corpo da igreja. Todos os que creram, tanto fala de unidade. Avivamento, esse ponto eu olho tanto quanto espiritual, quanto emocional e material. Quer dizer que aquele povo tinha tudo em comum. Eram pessoas diferentes, pessoas com características diferentes, pessoas de origens diferentes, mas o mesmo Espírito unia aquele povo. Uma igreja avivada é uma igreja em que o povo é unido pelo Espírito Santo de Deus e eles se tornam um só corpo. Portanto, esse um só corpo, pois eles estão focados no bem comum da comunidade como um todo. Eles não pensam individualmente. Eles pensam que estar unido em Cristo é o importante para que todos se sintam bem. E então continua. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E aí no 45 ainda fala, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, nesse momento nós vemos que o avivamento, ele traz como, querida, compaixão. As pessoas, elas são tomadas pela compaixão para que elas possam então serem cheias e poder transbordar para o outro. Poder doar, poder se entregar para o outro. É esse o ponto. É esse o ponto essencial de entender que avivamento fala sobre cuidado, fala sobre carinho, fala sobre unidade. Então eu quero mergulhar com vocês no livro de Atos, para nós estudarmos mais sobre isso, para nós aprendermos mais sobre isso. Bom, é tão interessante que em qualquer momento de crise, qualquer momento de dificuldade, nós, de um modo ou outro, é tão engraçado que volta e meia aparece um profeta ou outro por aí, falando que esse é o tempo do juízo de Deus. A mão do outro lado, outras pessoas falam que esse é o momento do avivamento. Esse é o momento do avivamento. É agora que o povo de Deus vai se unir e o povo de Deus, cheio do Espírito Santo, vai vir uma onda de clamor e vai tomar o planeta e isso vai transformar todo o planeta. Mas eu preciso entender que para que haja avivamento, é preciso que hajam os sinais do avivamento. Eu preciso ter a perspectiva de avivamento e entender que há um caminho.
Eu preciso entender que há um caminho a se cumprir para que eu consiga chegar na... Precisamos compreender que um avivamento não é feito por homens. Não tem como todas as igrejas do planeta ou todas as igrejas do Brasil, os pastores, vamos fechar 10 estádios espalhados pelo Brasil e vamos começar um avivamento ali. Isso não é possível, porque por mais amar do Espírito Santo sobre pessoas que estão dispostas, que estão entregues à obra dele. Então, eu não posso querer que evento gospel, que a mídia gospel, que eventos criados pela igreja sejam mega eventos. Tudo isso é obra do Espírito Santo, quando na verdade nós estamos lidando com a obra da nossa alma, com a nossa carência. E aguente lutar todas as batalhas da minha vida. Não, querido, não é isso. O avivamento ele é feito por meio da busca do Espírito Santo. Ora, aguento lutar. Não basta você ir num encontro com Deus, não basta você ir numa conferência da arrancada, não basta você ir num one way, num entender que é esse um dos pontos mais importantes. Eu entender evento criado, um fenômeno do Espírito Santo por meio de homens dispostos, mas não são esses homens que marcam a data do avivamento, muito pelo contrário, é o Espírito Santo que define a hora que ele vai agir, a hora que ele vai transformar e fazer novas coisas, é isso. E até Hernandes Dias Lopes diz a respeito do tema, e ele diz o seguinte: vida sem doutrina gera misticismo e experiência de Deus, ela simplesmente é um evento da sua alma para acalentar o seu ego, para acalmar o seu ego, para encher a sua alma e você sossegar. É apenas isso. Deus tem compromisso com a verdade e a sua palavra é a verdade. E todo avivamento precisa estar fundamentado na palavra. O avivamento precisa estar norteado pelas escrituras e não por sonhos e visões. Precisa estar dentro da baliza da Bíblia e não dentro de muros de revelações subjetivas, muitas vezes feitas pela carne. Olha o que o pastor Hernandes Dias Lopes diz aqui. Isso é tão forte, isso é tão complicado, porque volta e meia eu escuto pessoas falando, não, fulano teve a revelação da revelação. Peraí, fulano teve a revelação da revelação? Querido, eu também. Ué, por que não eu? Por que não você? Nós também tivemos a revelação. Sabe por quê, querido? Porque todas as revelações estão aqui. Todas elas estão aqui. Todas as revelações estão na palavra. Se alguém falar com você que teve uma revelação que Deus só é porque não há permissão de Deus para isso. Se Deus fala para nós cumprirmos e seguirmos a obra de Cristo, e então Atos é o livro que a igreja trabalhar mediante a obra de Cristo, de onde mais teríamos revelação? Não faz sentido nós termos revelação, não tem nada fora. Então eu quero caminhar com você exatamente sobre as revelações que a Bíblia tem para as nossas vidas. Conseguir entender avivamento ou buscar avivamento se você não buscar a palavra de Deus. É claro que louvor é um complemento, assim como Davi louvava a Deus, mas não era o louvor de Davi que fazia com que ele tinha relacionamento com Deus, era a intimidade de Davi. Mas para que isso acontecesse, Davi já tinha uma vida com Deus. Não é de forma alguma avivamento. Vamos lá, Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles, em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações, debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão e possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Vamos até o 6. O que acontece aqui em Pentecoste? Nesse momento, exatamente nesse momento,
o povo de Deus, os líderes da igreja, os líderes ali, os 12 apóstolos, mas os líderes da igreja, que eram discipulados por esses 12 apóstolos, estavam reunidos em Pentecostes. Essa era uma festa judaica. No primeiro momento estavam ali reunidos os líderes. O Espírito Santo, ele desce sobre os líderes, ele não desce sobre todo mundo que está ali, não. É isso que acontece aqui. Aquele povo que já conhecia o caminho de Cristo por meio dos apóstolos, os próprios apóstolos que tiveram relacionamento com Cristo, o próprio Cristo, quando volta, quando ressuscita e aparece para eles, fala para eles: aguardem aqui até que sejam revestidos de poder pelo Espírito Santo e então partam. O que é que Jesus fala para eles? Vocês serão avivados, serão cheios de poder e a partir daí vocês vão fazer a obra. Então vocês sigam um caminho. Então nesse primeiro momento é exatamente isso que acontece. Os servos de Cristo, os discípulos de Cristo, os 12 apóstolos, mas aqueles que eram parte da liderança da igreja, são avivados, são cheios do Espírito Santo e então eles começam a orar, a falar numa mesma língua que todos os líderes de nações diferentes passam a entender. E então as pessoas que estão em volta ficam assustadas, ficam atônitas e falam assim: ué, mas espera aí, como que eles estão falando em línguas diferentes e nós estamos ouvindo? Como eles estão falando em outras línguas e nós estamos entendendo? Tem alguma coisa errada. E como os ouvimos falar? Cada um em nossa própria língua materna. Tinham pessoas ali de todo canto do mundo que eram judeus. E assim, nós estamos entendendo o que eles estão falando, mas eles falam em outras línguas. Como assim? 9. Somos partos, medos, helenitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões dali aos outros. O que quer isso dizer? E aí o versículo 13. Outros, porém, zombando diziam, e estão anos atrás também zombavam. O que faz mudar? Felipe, você parece Pedro. Mas a questão é essa. Eu me posiciono como Pedro, como Paulo. Cristo não precisa que nós venhamos defendê-lo. Mas nós precisamos ensinar aos que não sabem. E para isso é preciso sabedoria e a presença do Espírito Santo. Continuando. Então se levantou Pedro. Claro que teria que ser Pedro. Então se levantou Pedro, versículo 14. Com os 11, e erguendo a voz advertiu-os neste termo. Erguendo a voz quer dizer que Pedro levantou minhas palavras. O que Pedro falou ali? Prestem atenção no que eu vou dizer para vocês que moram aqui e para os demais que vieram. E Pedro continua. Estes homens não estão embriagados. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Pedro aqui, ele começa a falar para o povo. Pedro começa a falar para o povo: ei, vocês estão zombando do manifestar do Espírito Santo. Mas entendam que esse momento o povo está sendo avivado, sabe por quê? Porque é quando o Espírito Santo se manifesta e se derrama sobre o povo. Mas quando Pedro faz isso, a liderança já está tomada pelo Espírito Santo. Pedro vai ao ensinamento pregar a palavra para aqueles que não conhecem e ainda zombam da verdade. Querido, se alguém zomba da verdade, você precisa ensiná-la. Você não tem que virar e falar: deixa quieto, ele não sabe o que diz. Ele realmente não sabe o que diz e nem vai saber enquanto você não for crente para ensiná-lo. Ensine-o. Ensine o teu relacionamento com Deus. Por que você não faz aquilo que o evangelho te chama? É o mais simples. O ide. Não, mas eu não sei evangelizar. Tudo bem. Você não precisa saber, mas dê pelo menos testemunho da vida que você tem com Deus. Porque eu tenho certeza que se você está na presença dele, é porque você tem vida com ele. Caso contrário, eu não sei se você conhece o evangelho. E então, continuando. 18. Até sobre os meus servos e sobre a santo e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Sabe o que Pedro fala aqui? Mais que isso, para que aquele povo se arrependa. Então entenda uma coisa, eu quero ter perspectiva de evangelho, sendo que eu não tenho perspectiva de transformação. Eu quero ter perspectiva de avivamento, se eu não tenho perspectiva de mudança. Entenda isso. Você só tem perspectiva de Pedro veio e ensinou para aquele povo. Pedro veio e ensinou para aquele povo. Pedro se levantou e falou: vocês estão pecando contra Deus. O que você está falando, esse povo não está embriagado, esse povo está cheio do Espírito Santo de Deus, assim como disse o profeta, evidências do Antigo Testamento. E então Pedro vira e fala: olha só, ou você se arrepende, como diz aqui, ou vocês virão o sol se converter em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Como é que eu posso viver avivamento, querido? Vou conseguir viver avivamento? Ai, não, eu sou avivado, vivo. Aonde? Como que você é avivado? Enquanto você quer ser avivado, você está batendo no... Avivamento significa renovo de vida. Não quer dizer que a pessoa estava morta e ela vivificou. O nome disso é conversão e aceitar Cristo como Salvador. E aí você nasce de novo. Agora, a questão aqui é diferente. A questão aqui é um povo que conhece a palavra. Avivamento são pessoas que conhecem a palavra, que buscam intimidade com Deus, que buscam transformação com Deus, e então o Espírito transformação e entrega. E então o Espírito Santo vem e transforma aquelas pessoas, aviva aquelas pessoas. Porque não adianta eu querer avivamento se eu não busco isso. Não adianta eu querer avivamento se eu não busco isso. Eu não leio a palavra, eu não oro, eu não jejuo, eu não tenho um bom relacionamento com a minha família, eu não tenho um bom relacionamento com nada. E eu tenho a coragem de virar e falar assim: é porque a igreja precisa ser avivada. Não vai ser. A igreja não vai ser avivada se você, como cristão, como parte da igreja, não entender que isso parte também de você. Esse ponto que Pedro, ele fala para aquele povo. E quando o Pedro fala para aquele povo, olha só, vamos continuar. Agora vamos lá no versículo 37. Vamos pular aqui para o versículo 37. Versículo 37 está assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Olha aí. Pedro falou e prega para aquele povo. Pedro chama a atenção daquele povo que zombava de Cristo e zombava que aquele povo cheio do Espírito Santo era um povo que estava, na verdade, embriagado. Eles falam: mas o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome. Ou seja, arrependam-se todos enquanto Deus chama. Você quer avivamento sem entender perspectiva de mudança de vida. Você quer avivamento sem entender unidade de igreja. Você quer avivamento sem entender espírito vivificado. Busque, 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 busque. Apenas busque e continue buscando. Você consegue estar envolvido em todas as coisas da sua igreja e não participar de nada. E você quer o Espírito Santo vivificado como? Você consegue estar... Querido, entenda uma coisa. E quando você necessariamente compreende, é uma compreensão necessária para a mudança. Você precisa, me deixa te avivar. Se entregue, me deixa te avivar. Então você precisa se entregar. Continuando, versículo 40. Então, salvai-vos dessa geração perversa. É isso que o Espírito Santo de Deus fala. Para você se avivar, salve-se dessa geração perversa. E então, continuando. 41. Então, os que lhes aceitaram a palavra foram batizados. Foram batizados, havendo um crescimento naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha isso. Você tem noção? Você tem noção disso? Eles foram batizados, queridos. Faz parte do avivamento pessoas se converterem a Cristo. As pessoas não podem ser avivadas, transformadas, se elas não se converterem a Cristo. Não, querido. Cuidado, sabe por quê? Ir em um
curtir aquele momento, desligar de tudo. É incrível. Eu gosto de alguns cantores. Mas a questão não é essa. A questão é, aquele louvor, ele vai te edificar e te avivar porque você já tem relacionamento com Cristo? Ou aquilo ali é um escape para você apenas se sentir bem automaticamente na sua alma, enquanto o seu espírito está detonado? E sair daquele show, você vai continuar pecando, você vai continuar tendo relação fora do casamento, você vai continuar se prostituindo, você vai continuar enchendo a cara, você vai continuar batendo na sua esposa, você vai continuar fazendo tudo errado. Você acabou de sair de um evento gospel. Você entende que não é o evento que vai te avivar, mas é o teu relacionamento com Cristo? É exatamente isso, querido. É o teu relacionamento com Cristo. É isso que muda a perspectiva. Você então vai mudar a perspectiva. Vamos continuar aqui? E aí, quando eu olho para isso, o que eu preciso para ter um avivamento? Eu preciso de líderes fortes, cheios do Espírito Santo e entregues. Líderes que possam, de forma coerente, de forma sábia, dizer não à podridão do mundo e não aceitar que isso entre na igreja, não aceitar que isso faça parte da igreja. Eu preciso de um povo pronto para ser exortado, de um povo pronto para ser exortado e de um povo que possa acolher o próximo, ensinar e enviar. Mas a paz, querida, paz. Sentou onde você sempre senta, do lado das pessoas que você sempre senta, vai no banheiro na hora do culto no mesmo horário, mexe no celular na hora do culto do mesmo jeito, escuta a palavra meia boca do mesmo jeito, e aí no final do culto você sai, na porta você encontra com uma irmã em Cristo, e aí você vira para ela e fala assim: nossa, você viu, fulano? O culto estava fraco hoje. E a fulana responde: achei também. E ela teve a mesma pergunta: essa pessoa está pronta para ser avivada ou não? Porque é fato que não. É fato que ela não está pronta para ser avivada. Essa pessoa, ela precisa ser quebrantada. Ela precisa ser exortada. E então, quando eu olho para o perfil de avivamento, eu vejo alguém que só está disposto. Meu irmão, esteja disposto a viver o melhor de Cristo. Esteja disposto. Esteja disposto a viver o melhor de Cristo, para que você viva plenitude de avivamento. Avivamento não tem a ver com religião. Vocês entendem isso? Que o povo da igreja cuida dos de fora. É para isso que eu preciso de uma igreja madura. Eu só consigo ser avivado quando eu tenho uma igreja consolidada que vai cuidar do povo. Um povo que está disposto a ser igreja para os que não são. Eu só consigo ser igreja para os que não são. Eu não posso ser igreja com quem é igreja. Porque aí, aquele irmão que eu convivo há 20 anos, só que eu não consigo abraçar o outro que eu não conheço e falar com ele: querido, Deus é contigo, o que você precisar, eu estou aqui. Por que eu não consigo? Porque eu não sou um povo, eu não estou pronto para ser igreja para o outro, eu estou pronto para ser igreja para mim. Só que perspectiva de avivamento é eu estar pronto para o MID. Um dos resultados do avivamento é você entender que a comunhão... Desculpa. Eu preciso entender que há comunhão, queridos. Há comunhão ali. E então, quando eu olho para tudo isso, eu percebo exatamente que quando eu sou igreja, a comunhão, ela é além daquilo que eu quero fazer, porque ela vai de acordo com o que Cristo nos ensina como igreja de fato. É isso que eu preciso entender. O povo acolhido reconhece a Deus e também aceita Jesus como Salvador. O povo acolhido reconhece a Deus e aceita Jesus como Salvador. É esse o ponto. Eu preciso entender que um povo acolhido, aquele que é acolhido pelo Espírito Santo, ele aceita Jesus como Salvador.
E ele cumpre o seu papel de evangelista e de abraçar os outros. Porque não adianta eu querer, de novo, não adianta eu querer viver avivamento se eu não consigo viver comunhão. Funcionam plenamente para assistência social da sociedade ao redor, da comunidade ao redor, e não em prol dela mesma. Serviço. Porque é isso que fala aqui. Quando eu olho para aquele povo que conversou, que estava junto ali, começou a conversar entre eles, falando mal dos líderes, Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo, e exorta para eles. E quando eu vou lá na frente, que foi o primeiro versículo que eu li, sobre ele, o líder apoia o outro. Uma liderança madura e viva de comprometimento. Porque busquem a Deus antes que o céu se feche. Aqueles homens entenderam. Aqueles homens realmente. Versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiram pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É tão interessante que aqui na minha Bíblia, o subtítulo do versículo 42 é Como viviam os convertidos. A Bíblia fala aqui dos convertidos após o sermão de Pedro. A Bíblia fala aqui dos convertidos exatamente após o sermão de Pedro. E então, quando eu olho isso, eu vejo que Pedro, ele simplesmente ficado em casa todo dia, o dia inteiro, ligados na internet. Aí entra a grande questão. Fazendo o que nas redes sociais? Você tem abençoado alguém? Você tem se preocupado em ensinado alguém? Então eu quero que a gente pense sobre isso, sobre avivamento, porque avivamento, ele tem um cunho social estrutural. A partir do momento que a igreja ela é transformada pelo avivamento, que ela passa por todo esse processo e ela é avivada, os seus ministérios eles passam a ter funcionalidade para servir a sociedade ao redor. Ou seja, pela igreja, a comunidade vai ser grata, a comunidade não vai ser querida, ele traz um boom de energia, ele traz muita energia para a igreja se unir mais, levar o amor. Quando a igreja leva o amor, as pessoas começam a ficar doidas do ponto de vista de sanidade do mundo, da sanidade mundana, né? Da sanidade secular. Peraí, o que essa igreja está fazendo? O que esse povo está fazendo? Tem algo diferente nesse povo. Nós precisamos buscar o evangelho e entender que o avivamento ele é estrutural. Comece a buscar na sua igreja e ao redor da sua igreja sinais para que venha acontecer um avivamento. Você realmente acredita que nesse momento em que nós estamos passando, nós somos preparados para um avivamento? E aí? Você realmente acredita que nós estamos preparados para um avivamento? É esse o ponto. Então, é esse o ponto. Nossa igreja hoje está preparada para viver um avivamento? Entenda isso. Nós estamos preparados para viver um avivamento? Ou é tempo de mudança, é tempo de transformação, é tempo de entender que para que haja avivamento primeiro é preciso haver transformação, mudança de conduta, e eu entender que o avivamento ele vem num povo que realmente busca a Deus. Um povo que realmente dobra o joelho, que realmente jejua, que realmente chora. Nós tivemos homens na vida de oração para transformar. Lembre-se que o manifestar do Espírito Santo, ele acontece. Terão alguns momentos que você estará ou sozinho no seu quarto, ou reunido com pessoas
que você será cheio do Espírito Santo, falará em línguas, fará orações sem você transbordar, é isso. Mas, se você olhar hoje para a nossa sociedade, você acredita realmente que nós estamos prontos para viver um avivamento? Você acredita nisso? Eu quero que nessa noite você pense sobre isso, né? Sobre tudo que nós estamos vivendo como igreja, como povo de Cristo, sobre o que Deus nos ensina com a sua palavra, sobre o que Deus nos ensina com o seu evangelho, e então sobre o que nós temos em mãos, que é exatamente a palavra de Deus, né? Então é aqui que nós vamos encontrar força para que nós possamos ser avivados. É aqui que nós vamos encontrar forças para que nós possamos continuar caminhando. É aqui que nós vamos encontrar forças para continuar lutando contra tudo aquilo que não é certo. E haverão crises, haverão surtos, haverá medo, haverá angústia, mas o Espírito Santo que nos aviva, transformação e entrega da igreja e do povo de Cristo. Querido, eu glorifico a Deus pela sua vida. Eu agradeço a Deus por você estar aqui conosco em mais um culto Submersos. Glória a Deus por isso. Que o Senhor possa derramar toda unção e graça sobre a sua vida. Pessoal do Facebook, obrigado por estar aqui com a gente. Aquele abraço. Pessoal aqui do YouTube, do Instagram, quero convidar você para nós orarmos e fecharmos essa palavra. E continue com a gente pelo Instagram, que nós vamos fazer uma live, né? Como sempre, a gente vai fazer aquela live depois da palavra para batermos um papo, né? Já tiveram pessoas que mandaram perguntas aqui e daqui a pouco a gente continua. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus Pai amado, nós somos gratos a Ti, que o Teu Santo Espírito possa vir sobre nós e nos avivar, Pai. Nos avive verdadeiramente, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos no Teu amor, na Tua misericórdia, Pai. Obrigado por mais essa segunda-feira. Que o Senhor nos cubra com o Teu amor, com a Tua palavra e nos encha de sabedoria, em nome de Jesus. Amém.